É com grande alegria que eu venho aqui hoje para transmitir a mensagem, que seja feita a vontade do nosso Deus, que Ele possa me usar e que a gente possa abrir os nossos corações e poder praticar a mensagem dEle. Eu fiquei pensando essa semana o que falar, mas como vocês me conhecem, eu sou um transportador escolar e eu tenho o hábito de toda manhã praticar a oração, pedir para Deus me proteger, para que eu possa prestar um bom serviço a todos. E sempre eu estou na parte da manhã escutando o noticiário para saber o que está acontecendo na cidade, né? E ultimamente o que tem falado essa semana foi dos atentados lá nos Estados Unidos. Isso acho que rodou o mundo inteiro. Não só isso, como também o rapaz que colocou fogo nas crianças lá. Essas duas notícias, por incrível que pareça, ficou a semana inteira para todo mundo escutar. E quando eu fico ouvindo isso e vendo o que está acontecendo, eu acredito que as escrituras estão se cumprindo. As escrituras estão se cumprindo, porque você vê o homem atirando nas pessoas. Você liga o noticiário, os governantes querendo entrar em guerra, é país contra país. Você vê filhos contra pais. As coisas estão acontecendo. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, nós como cristãos, a gente estamos nos preparando, as coisas estão acontecendo. E pensando nisso, eu fui lá e encontrei essa pregação que a Bíblia, que Salomão, inspirado por Deus, manda a gente aprender com as formigas. E isso é incrível. Se você tiver um tempo, uma hora, você para e vai observar as formigas, que a gente vai aprender muito. Vamos lá, o nosso irmão leu em Provérbios, capítulo 6. Eu estou um pouco gripado, com uma tossinha, não só eu, como eu observei muitos aqui, estão com uma pigarra, mas quero encorajar vocês a não desistir, viu? Eu já tomei muitos comprimidos, muitas drogas, mas eu estou perseverando, ela vai embora, ela não vai ficar aqui. Em Provérbios, capítulo 6... versículo do 6 ao 8, fala assim, ó. Isso aqui é Salomão, tá? Inspirado por Deus, deixou escrito. Observem as formigas. Ele é bem duro. Fala, preguiçosos. Reflitam nos caminhos dela. E seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Junta o seu alimento. E eu não sei se você observou, quando a gente olha para as formigas, tem várias formigas. Tem a formiga que é chamada, cada formiga tem um nome. Não sei se você já parou para buscar, entender, porque tem formiga vermelha, tem formiga preta, tem várias espécies. É um ser muito pequenininho, né? Tem a malagueta, tem a formiga pegada quente, tem a mineira. Eu acho que a mineira, ela gosta de açúcar, gosta de doce, ela ataca os açucareiros, né? Tem as saúvas, que é uma que tem um traseirão, né? Parecido que nem uma aranha, né? Já fala o nome, saúva, né? Tem a cigana, e tem a cortadeira. A cortadeira é aquela que acho que só fica cortando. Cada um tem a sua função lá no meio delas, né? Tem o formigão preto. Agora mesmo meu filho matou um aqui, ó. Ele estava passando e eu falei, não. E ele, era um formigão preto. Eu falei,
Eu fiquei até chateado, mas é criança, né? Pisou no formigão preto aí, né? E inspirado por Deus, o Salomão manda que a gente aprendemos com ela, né? E o interessante é que elas não têm chefe, elas não precisam de ninguém para poder dar ordem para ela, né? Não precisa de ninguém. Poucos dos trabalhadores que continuam trabalhando na ausência do chefe, a não ser que você for autônomo. Você tem que trabalhar se você é autônomo, mas poucos trabalham sem ninguém mandar, né? E o interessante também é que elas fazem isso sem perda de tempo. Se você olhar para um formigueiro, ou aonde elas estão lá na sua casa, na cozinha, elas não têm tempo a perder. A Bíblia fala aqui em Provérbios, no versículo 7, ela fala assim, ó, que elas não têm chefe, não têm governante, no versículo 8, e ainda assim, de verão a verão, elas vão armazenando as coisas. E não precisa ninguém falar para elas, elas estão lá trabalhando de verão a verão, sem perda de tempo. E interessante, não tem preguiça, elas não têm preguiça, elas são unidas, né? Elas são unidas. Tem uma fábula, não sei se já vocês escutaram, sobre a formiga e a cigarra. Enquanto a formiga estava na pegada trabalhando, a cigarra só ficava cantando. Ela ficava lá, e a formiga lá trabalhando, e a cigarra só lá, curtindo o rock dela, tocando dia, noite, tarde, e as formiguinhas só trabalhando. E essa fábula, muitas vezes, a gente trazendo para a nossa vida, espiritualmente, muitas das vezes, a gente fica cantando também por aí. Aonde devemos estar trabalhando, porque as pessoas estão morrendo. Se você não trabalha, o inimigo vai trabalhar. As pessoas estão indo para o inferno. E a gente, muitas vezes, estamos igual a cigarra, cantando. Cantando. Então, meus irmãos, hoje eu quero que a gente reflita nas formigas. Que a gente possa imitá-las. É um ser pequeno, mas sábio. Deus fala para a gente olhar para elas e aprender com elas, né? Ou a gente vai ser cigarra pro resto da vida, vamos ficar cantando, né? E o nosso mestre, se a gente for olhar as escrituras, ele veio nos ensinar a fazer como as formigas, a pescar a gente, né? E a gente deve fazer isso sem preguiça. Eu sei que agora vamos entrar no horário de verão. É desafiante para quem levanta cedo. Não é fácil. É uma guerra entre o corpo, a natureza humana, entre a cama para muitos, o calor, né? Mas, meu irmão, eu quero encorajar você que você vai vencer. Coloque Deus em primeiro plano. Dobra seu joelho e fala para ele, ó, Senhor, tire de mim essa natureza humana que quer me prender na cama. Ajude-me a ser que nem a formiga. Não deixe eu ser cigarra, né? E a gente vai ver agora que o nosso mestre, ele trabalhava. Vamos lá em João, capítulo 9, a gente vai ver um exemplo. Não só como Salomão inspirado por Deus, o nosso mestre, ele quer nos encorajar a estar no trabalho. Em João, capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Aqui no versículo 3, quem está dizendo isso é Jesus. Ele fala assim, ó: enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. A noite se aproxima, enquanto ninguém pode trabalhar. Então, meu irmão, eu não sei qual é a sua situação. Se você estiver desempregado fisicamente, você está empregado porque você foi escolhido por Deus. Trabalhe para Ele. Abre a sua boca e fala assim, olha, nosso propósito é fazer amizade e conhecer a Deus. É o mínimo. O resto Deus vai fazer. Você já vai estar trabalhando. E eu garanto para você que Ele vai suprir as suas necessidades físicas.
Isso é um trabalho espiritualmente. Às vezes a gente está frustrado, olha, o país está em crise, não consigo emprego. Mas você, meu irmão, você está empregado. Se você é um cristão, você fala, olha, meu Deus me empregou, me escolheu para pregar a mensagem. Eu não vou deixar minha natureza humana me vencer. Eu não estou arrumando emprego, mas eu vou trabalhar para Deus. Vou abrir a minha boca, vou anunciar a mensagem. Foi para isso que a gente foi escolhido. Eu estou aqui hoje para pescar gente, para anunciar a mensagem. E muitas das vezes a gente tem que perguntar, eu tenho falado de Deus para as pessoas ou eu só tenho estudado a Bíblia? Essa é a pergunta. Jesus Cristo, ele veio pescar gente. Estudar é muito importante, a gente precisa conhecer a palavra para poder explicar, mas a gente precisa praticar que nem as formigas trabalham. Espiritualmente, eu preciso anunciar. Não sei aonde eu vou investir, se é no meu emprego, se é no meu serviço, mas eu preciso falar do Senhor. Ele vai fazer o resto. Eu só preciso abrir a boca e falar assim, eu gostaria de convidar o Senhor. Só isso. Né? E as formigas fazem isso sem preguiça. Em João, ele fala aqui que ele trabalha enquanto é dia, porque a noite está vindo. Indo um pouco mais atrás aqui, folheando umas folhas em João 5, a gente vê outro exemplo. Em João 5, capítulo 5, versículo 7. João 5, 17. 5:17. Fala assim, ó, disse Jesus, capítulo 5, versículo 17. Disse-lhes Jesus, o meu Pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Então, meus irmãos, eu quero encorajar vocês a refletir na formiga, a trabalhar fisicamente, espiritualmente. Não vamos deixar a natureza humana entrar. E pensando nisso, muitas vezes, a gente vê, quando a gente não trabalha, o que vai entrar no nosso corpo é a tal da preguiça. E a Bíblia não fala muito bem da preguiça. Nós vamos ler agora. A Bíblia fala que a preguiça traz maldição. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 10, a Bíblia fala assim, ó, quando ainda estávamos com vocês, isso aqui é Paulo, chamando a atenção de alguns irmãos. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Versículo 11. Pois ouvimos alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenei e exortei em nome do Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Além de não trabalhar, essas pessoas que ele estava chamando a atenção, eles estavam se intrometendo nas vidas dos outros. Você entendeu? Então isso é a tal da preguiça, traz maldição. Você entendeu? A natureza humana entra, você não consegue nada, ainda fica entrando na vida alheia do seu irmão, ou do seu vizinho, do seu parente, né? Se você tiver assim, meu irmão, a gente pode ir lá para Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 2, para ver o que Paulo fala, o que Pedro fala para nós. Se você tiver assim, lê Atos, capítulo 2, que muitas das vezes a gente está assim. A gente precisa ir lá para Atos, capítulo 2. Eu também fico assim, muitas das vezes. E eu preciso ler Atos, capítulo 2, versículo 37. Isso aqui é uma pregação de Pedro. A gente precisa, quando tiver a natureza humana entrando, ou tiver numa citação de preguiça, a gente lê lá, ó, em Atos, capítulo 2, 37. Não, é 38, desculpa, vamos começar pelo 38. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês. Só até aqui. Não vamos ler o resto. Se você estiver assim, arrependa-se. Mude de vida. Fala, não posso estar assim, eu preciso me arrepender, eu preciso trabalhar, eu preciso parar de falar da vida alheia, eu preciso olhar para as formigas.
Eu preciso olhar para as formigas, porque as profecias estão acontecendo. Jesus está voltando. E a pergunta é: você tem se preparado? É individualmente. Eu não vou me preparar não, ainda vai demorar, ainda as coisas ainda estão acontecendo. Mas será que você está preparado se ele chegar amanhã, ou hoje, agora? Você está preparado? Vai deixar para o último tempo dos 45? A pergunta é: você está preparado se Jesus voltar hoje? Você tem que fazer para você, eu tenho que fazer para mim. Será que eu estou preparado? E muitas das vezes a preguiça vai querer entrar. Muitas das vezes, então a preguiça não traz nada de bom. E a Bíblia fala mais profundo se a gente está com preguiça. Vamos lá para Provérbios, que a Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 24, a Bíblia fala assim, Provérbios capítulo 24, do 30 ao 34. Ela fala assim, passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, e o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruína. Observei aqui e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, e descansará mais um pouco. Mas, versículo 34, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. A Bíblia fala, se você tiver com preguiça, você é um homem sem juízo. Ela está falando, não sou eu. Você é um homem sem juízo. E no versículo 34 ela fala assim, a pobreza chegará como um assaltante. Se você continuar como a cigarra, cantando, com preguiça, não querer trabalhar, não praticar. Então, meu irmão, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, a Bíblia fala que quem não trabalha, dá trabalho. Vamos lá ler. Se você não trabalha, você vai dar mais trabalho ainda. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28 ao 29, fala assim, nenhuma palavra, vamos no 28, a Bíblia fala seríssimo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, meu irmão, se você não trabalha, você vai dar trabalho, porque você vai ver as coisas dos outros. O Satanás vai entrar lá e vai falar, não, olha lá, você vai querer furtar as coisas dos outros. E no versículo 27, vamos ler aqui, no versículo de 27. Olha o que a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Se você não trabalha, não dê espaço para ele, porque você vai dar espaço para ele. Você vai dar trabalho. Você vai dar espaço. E ela é bem clara no versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Se você tiver desempregado, se você tiver desejo nas coisas dos outros, ou o sentimento bater, não dê. Vai lá para Atos 37, fala, preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Então, meus irmãos, a gente pode aprender muito com esse ser. Elas são pequenininhas, obstinadas, não olham para o tamanho do desafio. Nada faz desistir. Eu não sei se já você ficou observando, mas nada faz desistir. Uns tempos atrás, eu comecei a observar e eu vi mesmo quanto elas são corajosas, quanto elas são persistentes. Lá em casa, agora no verão, eu quero comunicar de alta mão, vai chegar umas baratinhas na sua casa, porque elas ficam com muito calor, elas querem desfilar, vai sair do ralo.
Então eu só quero pregar para vocês que elas vão chegar na casa de vocês também. E aí é onde continua, muitas das vezes a gente vai matar, vai jogar inseticida. Ou seja, quando essa baratinha morrer, eu já presenciei, ela vai virar comida. Se você não tirar ela de lá, você vai ver um monte de formiga. E às vezes uma formiga só, coloca ela nas costas e ó, leva ela embora. É impressionante, eu já vi uma formiga, duas, coloca na costa, vira comida para eles no inverno. E a gente precisa aprender, elas não medem esforço. Ah, não, eu sou pequenininha, não vou conseguir. E se ela não conseguir, vai chamar as outras amigas. É em conjunto. Então eu quero encorajar vocês, se vocês estão com vergonha ou são tímidos, fala, meu irmão, vamos comigo, eu preciso anunciar a mensagem. Vamos trabalhar em conjunto, né? Se espelhem nela, elas trabalham em conjunto e é impressionante. Eu gostaria que vocês vissem essa cena, e eu já vi, né? Às vezes o açucareiro está lá escondido, até dentro das geladeiras elas estão ousadas. Você abre a geladeira e fala, nossa, mas é gelado, parece que elas estão cada vez mais avançadas. Elas estão lá vivas. Elas olham para você, estão lá. Corajosa, cara. Corajosa. Mas elas entram dentro da geladeira. Então as formigas são corajosas. E elas enfrentam folhas, desafios 100 vezes mais pesados do que a sua massa corporal, né? No mundo, as formigas todas trabalham. Não tem formiga preguiçosa, todas elas trabalham, né? E o que mais Deus falou, né, sobre coragem, falou e encorajou os nossos líderes, foi: não temas, persevere. Foi o que mais ele encorajou os líderes, os irmãos, né? Lá em Josué, você não precisa ir lá, mas em Josué 1:9, ele fala, olha, seja forte e corajoso, não desista, não sei qual é o seu problema, mas todos aqui estão com uma guerra, tá enfrentando dificuldades, uns é trabalho, outros é pai, mas todo mundo está travando brigas aqui, lutas, mas a Bíblia fala em Josué 1, seja forte e corajoso. Em Isaías 40, você não precisa ir lá, mas se você quiser ler, depois você pode ler. Em Isaías 40, 28, 31, a Bíblia fala para a gente buscar esperança no Senhor. Eu não sei onde você tem buscado esperança, mas o caminho certo é buscar esperança no Senhor. Como fazer isso se eu não estou vendo Ele? Dobre o seu joelho. O primeiro passo é dobrar o nosso joelho e buscar esperança nele, passar todo o seu problema para Ele. Falar, ó, porque Ele quer, ó, traz para mim. E muitas das vezes a gente quer resolver sozinho e não vamos conseguir. Lá em Isaías 40, 28, 31 fala, espere no Senhor, renova suas forças no Senhor, né? E voltando lá para Provérbios, a Bíblia fala lá, vamos lá em Provérbios capítulo 30, que hoje nós estamos lá em Provérbios, capítulo 30, no versículo, Provérbios capítulo 30, no versículo 24 e 25, fala assim, ó, há quatro seres da terra que são pequenos e sábios. Hoje nós estamos falando da formiga, mas vocês podem estudar desses outros seres também, porque a Bíblia fala que é sábio. Se você tiver a oportunidade e aparecer na sua casa, observe esses seres e aprendam com eles, porque a Bíblia fala no versículo 24, ó, 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, que hoje a gente está aprendendo com ela, criaturas de tão pouca força, contudo armazenam as suas comidas no verão. E a Bíblia fala dos coelhos, que criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Fala também dos gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. E a lagartixa, que sem poder, que você pode pegar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. E é impressionante, eu também esses dias eu estava observando a lagartixa. Lá em casa tem umas 2, umas 3, se vocês quiserem um casal eu posso arrumar para vocês, mas elas têm uma grande serventia, meu irmão, ainda mais agora no verão. Os mosquitos ficam voando e eu fiquei observando, e elas vêm assim, igual um camaleão.
Daqui a pouco ela laça. Mas é certeiro. Ela está fazendo a limpeza dos pernilongos lá em casa. Você acha que eu vou matar um bicho desse? Está limpando. Se você não gosta, não tem aparência bonita, mas ela faz a limpeza na sua casa. Não mate ela. A Bíblia fala aqui pra gente. Tanto que ela vivia nos palácios. Você acha? Os reis falam, não, como uma lagartixa? Porque os reis sabiam da utilidade dela. E a Bíblia fala para a gente aprender com ela. Se você tiver a oportunidade, pare e aprecia esses 4 seres. E aprendam com eles. Fala, Deus fala para mim aprender com eles. Né? E para terminar, né, muitos hoje, se você não se arrepender, se você não aprender com as formigas, você vai viver como cigarra. Você vai viver cantando, deixando a banda tocar. Vocês não vão acreditar que vai vir o verão, que vai vir o inverno, que Jesus vai voltar. Vocês vão continuar cantando. Então, para terminar, a gente vai ler em Mateus 24, para concluir. Mateus 24, do 43 ao 44. Fala assim: mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que horas da noite o ladrão virá, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Então, que a gente possa fazer como as formigas que se preparam, porque vai chegar que nem um ladrão, ninguém sabe. Amém? Gostaria de terminar com uma oração. Pai Santo e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos comunica através da Tua palavra. Ajude-nos a praticar, Pai, aprender com as formigas, com esses seres que o Senhor nos ensina. Ajude-nos a expulsar o orgulho de nós, a preguiça, e ajude-nos a praticar o Teu amor, a Tua coragem, a Tua perseverança. Por favor, eu não sei, Pai, qual é os problemas de cada um aqui, mas o Senhor conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. Ajude-nos a nos dê coragem a levar o Senhor, a humildade, de expor o Senhor e a praticar, e a nos preparar para a volta do nosso Senhor e Rei Salvador. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém.